Olá, magnífico dia, magnífica sexta-feira, mais uma semana vencida pela honra e pela graça do Pai. E aí, como é que foi a tua semana? Como é que foi a tua jornada intencional e positiva? Como é que foi a tua busca pelo reino e tua prática segundo os ensinamentos que a gente aprendeu essa semana? Eu costumo fazer sempre um balanceamento. Chega na sexta-feira, eu me autoanaliso e costumo até fazer anotações sobre o que eu aprendi, sobre a clareza que eu tive, sobre as coisas que eu acessei, coisas que eu conquistei, para que sirva de incentivo e também de reconhecimento, porque aquele que não se valoriza, né, ele não demonstra a devida importância aos acontecimentos da própria vida. Quando você reconhece que você não sabia de algo e recebeu algum conhecimento, quando você descobre que já é prática, já faz parte dos seus bons hábitos, uma função que você não sabia, ou algo que você estava praticando e não tinha êxito, e de repente você constata que já conseguiu êxito naquilo, então é preciso comemorar, é preciso valorizar para que você possa passar para o degrau seguinte. Eu incentivo muito vocês aqui a estar sempre aprendendo todo dia um novo conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento nos faz crescer, nos faz abrir a mente e enxergar coisas que, se a gente não se incentivar, não buscar, não encontraremos. É a famosa zona de conforto. Quando você sempre deseja, mas nunca busca, nunca se movimenta para realizar nada que a sua mente está mostrando para você. Muitos reclamam que a vida está assim, a vida está assada, mas não se movimentam, não buscam fazer nada para mudar. E eu sempre incentivo aqui, do que adianta você sempre desejar algo novo, algo diferente, se está fazendo sempre as mesmas coisas. Fazendo sempre as mesmas coisas, você vai sempre obter os mesmos resultados. Então, para acessar algo melhor, é preciso fazer algo diferente. É preciso se movimentar na direção daquilo que você pretende acessar, conhecer, aprender, enfim. É no movimento que as coisas acontecem. E é no movimento que acessamos aqui a cada dia a graça do Pai nas nossas vidas. Tivemos aqui, em termos de estudo, uma semana repleta de lições e princípios, né, que nos ensina a sermos pessoas melhores. Magnífico dia, minha amada Rose. Seja muito bem-vinda. Papai do Céu abençoe grandemente você e sua mamãe. E a semana passou voando. Parecia ontem que eu já estava aqui decretando no nome do Pai uma magnífica semana na presença dele. E graças a Deus nós tivemos essa graça. Muitas coisas aconteceram, tanto boas quanto outras nem tanto, mas a presença do Senhor foi constante e abundante em todas elas. E é isso que nos faz continuar levantando antes do sol para acessarmos a nossa graça, para conectarmos o nosso espírito ao espírito dele, recebermos suas lições e princípios, guardarmos no nosso coração e praticarmos para seguirmos a nossa jornada com uma intenção positiva, acessando cada vez mais coisa boa e sendo também canal de bênção, levando clareza, amor, orientação, apoio a todos aqueles que precisam. Magnífico dia, minha amada Renata. Papai do Céu abençoe grandemente sempre. Sejam bem-vindas, minhas amadas. Eu ontem, né, até ganhei assim declaradamente minha irmã mais velha, né, Dona Rose, maravilhosa. Te amo muito. É muito bom a gente encontrar na vida pessoas que compartilham do mesmo entendimento, porque às vezes na nossa realidade a gente não tem, não, uma pessoa que nos compreendam tão bem. E graças a Deus eu fui muito abençoada em conhecer tanto a Rose quanto a Renata. São pessoas magníficas que eu amo e louvo muito a Deus pela vida de cada uma delas. E vamos, depois dessa declaração de amor maravilhosa, vamos iniciar a nossa leitura. Já passamos da metade, né, do nosso livro de Isaías. Hoje nós vamos fazer o capítulo 40 e é um capítulo muito confortante aos nossos corações. Gostei muito, eu fiz uma leitura aqui antes da gente entrar, né?
E eu gostei muito, porque nos aconselha, nos incentiva a continuarmos sempre, sempre, sempre reconhecendo a soberania do Pai, sempre buscando fazer a vontade dele, ou seja, sempre buscando viver uma vida justa, né? Sempre buscando a justiça, sermos canais de justiça, né? Nos afastando daquilo que pode contaminar o nosso coração e desagradar ao coração de Deus. Então vamos lá? Isaías capítulo 40. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou pela sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada, e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, e cai a flor quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Certamente, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba a um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço forte, ele governa. A recompensa dele com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o instruiu? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. São para ele mesmo como o pó que resta na balança. As ilhas, para ele, não passam de grãos de areia. Aqui a gente reconhece o quão pequenininho a gente é, né, perto da soberania de Deus. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para eles, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Quanto a uma imagem, o artesão a funde, o ourives a cobre de ouro e forja correntes de prata para elas. Quem é muito pobre para essa oferta pode apenas escolher uma boa madeira que não apodreça e procurar um marceneiro habilidoso para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar?
Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sobra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que capítulo lindo, né? Capítulo que nos consola o coração e que nos diz como será quando ele voltar para aqueles que, como nós, esperam no Senhor. Eu acho enigmática essa frase, espera no Senhor, porque muitas pessoas pensam que o esperar, eu acho que inocentemente, tá? Vamos esclarecer. Quando tem até louvores, né? Espere em Deus, né? Há uma concepção e um mistério lindo nessa frase e muito enigmático, para os despertos até revelador, como foi para mim. O esperar em Deus para muitos significa não fazer absolutamente nada, apenas esperar. Mas esperar o quê? Correto? Na minha concepção, no meu entender, pelos estudos que eu venho fazendo, a palavra sempre me incentiva a estar sempre me movimentando na direção daquilo que eu acredito. Assim também a palavra nos incentiva a estar sempre buscando o reino de Deus e a sua justiça. Se eu tenho que buscar, logicamente eu tenho que me mexer. E como esperar? A gente sempre aprende aqui, na própria palavra, que as coisas, as nossas recompensas, a justiça que a gente espera, o Papai do Céu nos dá. Mas em termos de recompensa, em termos de galardão, o nosso prêmio, a nossa recompensa não é daqui. E o esperar que a palavra fala é que enquanto você vive a sua boa jornada, enquanto você está sempre investindo a se aperfeiçoar, a ser uma pessoa melhor a cada dia, você está depositando a sua confiança naquele que te chamou. Isso é esperar. Esperar não significa que você queira uma graça, um bem material ou um posicionamento na sua vida e ficar lá quietinho, paradinho, só aguardando. Não, não é isso. Esperar em Deus é você ter aquela confiança que Deus vai te agraciar porque você está se movendo naquela direção, você está se abastecendo de conhecimento, de boas informações, você tem uma boa índole, você está sempre procurando estar limpo, incontaminável das coisas que desagradam o coração do Pai. E isso é estar esperando, é uma confiança que no tempo do Senhor, o que você deseja, você vai alcançar, você vai conquistar,
porque tudo é pelo poder e pela permissão do Pai. Então, essa confiança é o esperar que eu compreendo. Muitas pessoas têm coisas que não estão ao nosso alcance, né? E outras acontecem que não está no nosso controle. Deixa eu compartilhar com vocês algo que aconteceu que vai ficar até fácil para vocês compreenderem. A Palminha está passando por uma transição fantástica e às vezes eu mesmo não sei como agir. Então, ela agora está naquela fase de que as coisas têm que ser do jeito que ela acha que está certo. Aí a gente tem que conversar, filha, não é assim, tá? Primeiro, Deus sobre todas as coisas. Ele nos ama, Ele nos capacita, somos perfeitos aos olhos do Pai, como diz aquele louvor maravilhoso, né? Então, aqui embaixo, aqui na Terra, existem regras que precisam ser respeitadas, senão não há equilíbrio, senão não há respeito entre as pessoas. E falando da escola, você pode não morrer de amores pela sua professora, mas ela é a autoridade ali presente. Quando você está em casa, você respeita a sua mãe e o seu pai, né? Tem até as prioridades do dia: respeitar, obedecer, prestar atenção, praticar para aprender. É até musiquinha. Prioridades que a fazem prosperar. Os famosos drives mentais, né? Na escola, a autoridade é a professora. E mesmo que você não goste dela, você deve respeito e obediência a ela, porque ela está ali para te ensinar. Você vai para a escola para aprender, não é para brincar. Há alguns anos atrás você ia para brincar porque você era criança, precisava se acostumar com aquele novo ambiente. Só que agora você já é pré-adolescência, então as coisas de bebezinhos ficaram para trás e as coisas de criança estão ficando para trás também. Esse ano você recebeu uma nova professora. Duas novas professoras, que não se igualam ao carinho que a professora do ano passado tinha. Falando nisso, até encontrei com ela ontem, maravilhosa, Bela, te amo muito em Cristo. Uma menina fantástica. Profissionais como não se vêem mais hoje em dia, é raro a gente encontrar uma pessoa que trabalhe por amor. Pessoas que sofrem as dores dos seus alunos, pessoas que ficam até altas horas da madrugada para fazer um trabalho com carinho. Hoje em dia, as pessoas elas são muito profissionais. Não tem emoção ali, sabe? E, por parte, é até bom, porque eu aprendi, estudando a palavra do Senhor, que nós não precisamos da aprovação de ninguém, a não ser a do Senhor. A opinião que nos importa é a de Deus. O que Deus pensa de você? Será que Deus está satisfeito com as suas ações? Então é isso que eu procuro ensinar para a Palominha aqui em casa. Ah, mas as coisas não são do jeito que eu quero. Sinceramente, se você olhar pelo lado positivo da vida e se esforçar para ir na direção daquilo, as coisas sempre serão de acordo com a sua vontade, se a sua vontade for correta. Agora, se a sua vontade pender para a zona de conforto ou para a preguiça, para a falta de atenção, com certeza nada será do teu agrado. Aí eu vou lá onde dói. Você não gosta de assistir telefone? Você não gosta de assistir os filmezinhos da TV? Tem que fazer por merecer. Ontem o mau comportamento, depois de um tempo, né? Graças a Deus ela vem aprendendo bastante, mas de vez em quando dá uma relaxada. E eu conversei com a professora ontem, né? Mãezinha, ela achou que o que tinha que colorir na lição lá não era o correto, e sim o que ela queria. E eu já vinha reparando esse comportamento de alguns dias em casa e já vinha meio que trabalhando, né? Ontem foi necessária uma conversa muito séria entre eu, ela e o papai. E o papai também, com a visão dele de pai, conversou com ela de forma maravilhosa, séria. Me lembrei até do meu pai. E ele falou assim: você precisa ter respeito e valorizar. Você não respeita a sua mãe? Quando a sua mãe leva você para a escola, é como se a professora tomasse o lugar da sua mãe, porque tudo que acontece lá é de responsabilidade da professora. Se você se machuca, a sua mãe vai tomar satisfação com a professora. Ela tem que dar conta do teu bem-estar. Então ela está ali para te ensinar as coisas corretas e você tem que obedecer e respeitar.
E eu achei tão lindo. Eu falo que, é assim, eu aprendo muito com a Paloma. Eu ensino, eu doutrino, eu procuro estar sempre me abastecendo de informação para poder ajudá-la da melhor forma possível. Mas eu aprendo tanto com a naturalidade do coração. E diz a palavra do Senhor que para a gente acessar o reino de Deus, o nosso coração tem que ser semelhante ao coração de uma criança. E depois, antes dela conversar com o papai, eu já tinha conversado com ela o dia inteiro. Eu trabalho muito aqui em casa na programação neurolinguística, né? Então, graças a Deus, o entendimento dela é fantástico, surreal, coisa de Deus mesmo. Aí ela, mãe, depois que a gente estava lendo a palavra, a senhora pode falar com o papai, comigo? Eu falei, não. Mãe, eu tô com vergonha. Tá com vergonha de quê, Paulo? Porque eu fiz coisa errada. Eu falei, então tá, você tem que falar isso pro seu pai. Você tem que abrir o seu coração, falar pra ele que você tá envergonhada pelo que você fez. Agora me fala uma coisa, tá envergonhada e vai continuar fazendo? Ela, não, mãe, eu não vou me comportar assim nunca mais. Eu falei, pô, eu não esperava nada menos disso de você. Mas vamos fazer uma coisa? Falar com o papai não posso não, mas eu posso ficar perto de você. E assim fez. Fiquei lá perto dela, enquanto o papai conversava com ela, e ela falou que estava se sentindo envergonhada, que não ia repetir mais aquilo. E quando você vê a pureza do coração, né, com amor e pureza que a gente acessa o bom, perfeito e agradável do Senhor, a gente percebe o mover de Deus ali. O ato de se sentir envergonhada mostrou que ela se arrependeu do que fez e reconheceu que estava errado. A palavra nos exorta, não é? A pedir perdão e mudar o comportamento, que o Papai do Céu nos perdoa. É isso que eu ensino aqui em casa, é isso que eu vivo, é isso que eu prego, porque a nossa intenção é de fato estarmos fazendo a vontade dele. Para termos uma vida justa, um caminho honesto, é necessário que a gente esteja se policiando todo dia nas diversas situações que se apresentam para nós. E quando a gente vê o resultado, como foi ontem, parece uma coisa simples, mas o nosso Deus, ele é um Deus de causas impossíveis e também das mais simples. Tudo está sob o controle dele. E quando eu falo que eu aprendo com a Paloma, é exatamente nessa parte. Outro dia eu não sei o que foi que eu fiz, que eu estava brigando com ela por uma coisa que ela estava certa. E eu, ao reconhecer, falei, filha, me perdoa, a mamãe errou. Tá tudo bem, mamãe, tá tudo bem, essas coisas acontecem. A pureza do coração da criança. Criança não guarda raiva, criança não guarda rancor. Criança tem quase a memória de um cachorro. Falam que tem estudiosos aí que dizem que a memória de um cachorro é a memória de 10 segundos. Ele fez uma traquinagem agora, 10 segundos depois ele nem se lembra mais. Então não vale a pena você bater no cachorro 1 hora depois por um chinelo que ele quebrou de manhã. Não vai fazer sentido. Ele não vai entender por que eu tô apanhando. O coração da criança, ele é mais ou menos isso. E é assim que a gente tem que tomar como exemplo. Ah, mas me fizeram mal, eu me lasquei, me deram prejuízo. A minha justiça não vem do homem, ela vem do alto. Isso é um drive mental que nós aprendemos quando criança, mas esquecemos quando adultos. Esse hábito, esse drive, ele é trocado pelo bateu, levou, que não é de Deus. Ao contrário, Jesus mandou oferecer outra face, né? Não revidar. E ensinou ainda mais, né? São pelos nossos resultados, pelas nossas ações, pelo que a gente faz, que a gente vai ser julgado. Então, o que fizeram conosco, a gente de fato tem que perdoar e seguir em frente. Quer se vingar? Prospere na vida. Não há vingança maior do que você ser uma boa pessoa, você ser honesta, você ser livre de rancor, de qualquer negatividade. É a maior vingança que eu conheço na vida. Vai estudar, vai se fortalecer, vai transformar a tua vida perante Cristo, mas esquece a negatividade. Não tem uma palavra na Bíblia aqui que te incentive, ao contrário, né? Não matarás, não furtarás, não mentirás, não trairás, né? Mandamento. E a gente tem que respeitar, guardar no coração e praticar. Isso agrada o coração do nosso Deus. É a nossa conduta. E isso a gente aprende dia a dia, porque a gente pratica. A gente estuda, a gente se abastece. Eu acho que eu sempre vou ter que falar isso, porque tem sempre chegando alguém novo e acaba não entendendo muito bem. Às vezes cai de paraquedas aqui, aproveitando e desejando sejam bem-vindos, porque a cada dia chega uma pessoa diferente e eu fico muito feliz e agradecida por isso. É o resultado do nosso trabalho de formiguinha, né?
A voz que clama no deserto, como João Batista, eu sempre incentivo aqui o compartilhamento da clareza da palavra, porque sem a clareza a gente não identifica pontos em nós que precisam ser mudados. Coisas que a gente acreditava, mas que não ajudam mais, né? Não nos leva a crescer. Estava explicando ontem mesmo para Paloma a respeito do assunto que eu expus para vocês, que a vida é como se fosse degraus, né? Ontem era bebê, subiu um degrau, virou criança, agora subiu mais um degrau, virou pré-adolescente, e assim vai. E cada degrau traz as suas responsabilidades. Cada degrau tem os seus desafios, né? Vamos colocar assim, porque aqui a gente substituiu a palavra problema pela palavra desafio. Nós amamos aqui de fato resolver problemas ou superar desafios. Eu procuro colocar na cabeça da Paloma que os desafios são degraus que Deus coloca na nossa vida para nos aperfeiçoarmos na direção daquilo que Ele quer pra gente. Então, às vezes, vão acontecer coisas que a gente não quer, vão acontecer coisas que a gente não gosta, mas que a gente tem que aprender a lidar com aquilo e resolver da melhor forma possível, sem desobedecer as ordens, os mandamentos e o direcionamento que Deus tem pra gente. Simples como respirar. É fácil? Não. É compreensível e com a prática, sim, vai se tornar fácil. Nós nascemos sem saber nada. Nós nascemos sem nada. E assim retornaremos para o nosso Pai. A única diferença é a nossa jornada, porque essa é o hoje, né? A gente olha para trás, tem uma bagagem enorme. A gente olha para frente, tem um futuro enorme, repleto de oportunidade, repleto de aprendizado, repleto de crescimento, repleto de prosperidade. Só que é o hoje. É no hoje que a gente materializa tudo que a gente aprendeu. É no hoje que a gente tem a oportunidade de honrar, glorificar o nome do Senhor e sermos pessoas idôneas, e sermos pessoas canais de bênção, e sermos a resposta de alguém. Eu fico muito, muito feliz, a palavra é essa, quando alguém fala assim pra mim: poxa, obrigada pela clareza. Olha, hoje eu não fiz a aula, não fiz o estudo, mas eu senti uma falta. Quando a pessoa fala assim, primeira coisa, glória a Deus, né? E o segundo é a realização das nossas orações. A gente não pede a Deus todo dia que traves caiam das vistas, que a cada dia mentes se despertem e se ofereçam de volta, se devolvam para Cristo, tenham sede de conhecimento? Quando as pessoas vêm falar essas coisas para mim, eu agradeço. Por quê? Porque a nossa oração está sendo ouvida. A cada dia chega gente nova no canal. A cada dia tem mais gente se mostrando interessada em estudar e conhecer mais a palavra de Deus. E a cada dia a nossa atualidade, a nossa humanidade vem nos mostrando que não há outro caminho. Jesus é o único caminho. É a única verdade. Se a gente quer viver bem, quer ter uma vida plena, uma vida limpa, limpa dessas iniquidades, limpa dessas injustiças, o caminho é Jesus. E o caminho para a sabedoria está na palavra do Pai. Como a gente levanta aqui todo dia cedinho, nós estamos nos oferecendo a Ele como ofertas vivas. Nós estamos aqui nos colocando à disposição para que Ele nos use da maneira que Ele quiser. E é isso que Ele vem fazendo a cada dia. Uma semana se passou, né? E hoje, ao contrário da última semana, o aprendizado foi gritante. Gritante. A comunicação, eu diria, vem ficando bem mais fácil. Conheci pessoas que falaram para mim que não sabiam conversar com o Senhor e agora estão treinando o relacionamento com Deus. E isso, sabe, enche meu coração de alegria, porque é tudo que Deus quer, relacionamento. Não adianta você falar pra mim que você sabe eu até brinco com isso, né? Não adianta você falar pra mim que sabe a Bíblia de cor e salto alto. Não vai fazer a menor diferença se você não vive pelas palavras de Deus, se você não pratica aquilo que entra de forma agradável no seu coração. Então, se você decorou a Bíblia, é como se você decorasse uma notícia de jornal, de revista, um livro, né? Mas você tem que guardar no teu coração e viver. Tá escrito na palavra de Deus.
né? Guarde os meus mandamentos, viva. Tem um drive mental que fala, eu viro e mexo e falo aqui para vocês, que para mim viver é Cristo e o morrer é recompensa. Então você decorar a Bíblia não é garantia de salvação nenhuma. Agora você viver o que você aprendeu na palavra, sim. Quando você guarda no teu coração o que você aprende e você pratica, você automaticamente está compreendendo. A palavra do Senhor, ela é viva em você. As suas ações, o seu falar, o seu pensar, o seu sentir é baseado naquilo que Deus te ensina diariamente. E é isso que faz a diferença. Agora, você decorar a Bíblia Sagrada e não viver, não usar a sabedoria que ela oferece, é como se você soubesse ler e não lesse nenhum livro. Não ia servir de nada. Lembra da piada lá do Cláudio Duarte? Que o irmãozinho chegou lá no céu e não tinha lido a Bíblia? Pois é, a Bíblia ela foi feita como um manual de instrução, um manual da boa vida. Você quer viver bem? Vai estudar a palavra. Ai, mas é um livro muito grande. A sua vida é bem maior, dependendo do seu propósito. E com as instruções que esse livro traz, ela fica bem mais fácil. Vamos fazer a leitura aqui das lições e dos princípios para a gente extrair o melhor desse capítulo lindo e confortante, né? Tem capítulos que a gente lê aqui que o coração dá saltos, né? E esse foi bem calmo, sabe? Foi maravilhoso, como todos os outros, né? Cada um causa uma emoção diferente. Lições e princípios de Isaías 40. O capítulo começa com palavras de conforto, mostrando que mesmo após períodos de julgamentos e dificuldades, Deus oferece consolo ao seu povo. Isso destaca que, por mais difícil que seja a jornada, sempre há esperança e restauração em Deus. O texto fala do fim da penalidade por causa do pecado, reforçando que Deus é um Deus perdoador. O pecado tem suas consequências, mas o perdão divino é certo para aqueles que o buscam sinceramente. Isaías chama o povo para prosperar. Isaías chama o povo para preparar o caminho do Senhor, removendo obstáculos espirituais e morais. Essa lição nos ensina a importância de estarmos espiritualmente prontos para a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. E eu vou interromper aqui para fazer uma pergunta. Se Deus voltasse agora, o teu espírito estaria preparado? Responde aí para mim. Renata, Rose, se puder. Eu sei que algumas de vocês estão me assistindo, mas não podem responder por conta da internet fraca e outras interrupções que tem por aí. Mas se Deus voltasse hoje, Jesus chegasse agora, seu espírito estava preparado? Essa é uma preocupação, gente, que a gente tem que ter diariamente. E por quê? Porque o dia da volta de Jesus a gente sabe que está próximo, mas a gente não sabe que dia que vai ser. Então, mais um motivo para a nossa preparação, a nossa busca, a nossa intencionalidade ser diária. Porque quanto mais a gente se prepara para Ele, quanto mais a gente se limpa, quanto mais a gente se torna incontaminável pelas coisas, as injustiças, as impiedades que a gente vê no mundo, mais a gente está se aproximando do Pai. E quando Ele chegar, a gente não vai ser pego de surpresa, que nem aquelas 10 virgens lá da história da lamparina, lembra? Então isso é muito importante. Magnífico dia, Heleniaci de Fátima. Seja muito bem-vinda, Papai te abençoe. Então a nossa busca pelo melhor do Pai, ela tem que ser diária, porque a gente não sabe a hora que Ele vai chegar. E quando a hora chegar, o nosso espírito tem que estar preparado. A nossa jornada ela é diária, a busca é incessante, né? A autodisciplina, o autoconhecimento e o desejo de ter sempre sede do conhecimento do Pai, para quando Ele chegar a gente não ser pego de surpresa. Eu achei maravilhosa essa reflexão dessa parte aqui. Isaías compara a fragilidade da humanidade com a eternidade da palavra de Deus. A grama murcha e as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isso nos ensina a confiar na palavra eterna de Deus, em vez de depender das coisas passageiras da vida.
Mais uma vez, a palavra é clara para nós. A gente não tem que se iludir com os banquetes ilusórios que a vida nos oferece, porque a nossa recompensa vem do eterno. A nossa visão, o nosso entendimento, o nosso desejo, o nosso querer tem que estar no eterno e não nessas coisas passageiras aqui da terra. Logo, isso não nos pertencerá, não fará parte da nossa vida. Ontem a gente falou um pouquinho aqui de por que somos governantes aqui na terra. Porque Deus permite recompensas para aqueles que vivem de acordo com a palavra dele, para a gente cuidar, multiplicar e deixar aí. Quando a gente for para o Pai, a gente não vai levar nada dessa terra, nada, a não ser o nosso espírito limpo. Magnífico dia, amado irmão Nildo. Seja muito bem-vindo, papai do céu abençoe grandemente. Então, a nossa intenção diária é no reino. Coisas materiais, nós não devemos deixar a nossa vista, o nosso coração ali. O nosso coração é do Pai. A cada dia a gente tem que aprender a se consagrar a Ele, a pedir o direcionamento e a fazer o que a gente aprende na palavra para continuar caminhando de acordo com a vontade dEle. A palavra foi clara aqui, né? A grama murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor ela é eterna. Então, se a gente tem aqui um bálsamo eterno que nos alimenta diariamente, é importante demais que a gente tenha a noção de praticar e guardar. Quanto mais a gente pratica o que a gente aprende na Bíblia, mais fácil fica viver os caminhos do Pai. É um hábito, se torna parte da gente. Eu não sei, falando por mim mesma, eu não sei mais levantar pela manhã e não pegar a palavra. Por quê? Porque esse drive já está instalado dentro de mim. Preciso me abastecer, preciso conectar o meu espírito ao Espírito do Senhor para viver o dia que Ele me presenteou. Cada dia é um presente. Passado, ontem, não dá para fazer mais nada, já acabou. Futuro não está pronto, o amanhã a Deus pertence e é verdade. Nós temos o hoje para transformarmos qualquer coisa, para ajudarmos qualquer pessoa, para sermos melhores que ontem, não é melhor que o próximo. Abaixo das nuvens não há diferença entre nenhuma pessoa. Existem mentalidades, existem capacidades, mas em termos aos olhos do Pai, todos nós somos iguais. O que nos difere são as nossas ações, e isso aí seremos julgados no dia que encontrarmos com Ele. Mas a importância de nos dedicarmos ao caminho justo, honesto, direito, é um desejo nosso, é do nosso interesse. E a Bíblia está aqui para nos ensinar isso dia após dia. Isaías fala contra a idolatria, lembrando que ídolos criados por mãos humanas não pode comparar-se ao Deus vivo. Isso nos ensina que devemos afastar-nos de qualquer forma de idolatria, reconhecendo que só Deus merece a nossa adoração e confiança. Isaías lembra que Deus não só criou o universo, mas também o sustenta com o seu poder. Isso traz segurança de que o Criador cuida de tudo em nossas vidas, desde as maiores até as menores coisas. Ao contrário dos seres humanos, Deus nunca se cansa. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Isso ensina que quando estamos exaustos ou desanimados, podemos encontrar renovação e força em Deus, que nunca se esgota. O capítulo termina com a promessa de que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Isso nos ensina sobre a paciência e a confiança no tempo de Deus, sabendo que Ele nos sustentará quando nos sentirmos fracos. Falamos um pouquinho disso durante o texto do esperar em Deus, que o esperar no Senhor, para alguns, acho que por falta de compreensão da palavra, acham que é apenas ficar paradinho lá aguardando que Deus proverá. Quando na realidade o esperar em Deus é a confiança de que não importa o tempo que leve, vai ser feita a vontade do Senhor. Tudo é no tempo dele. A gente aprende isso lá no livro de Eclesiastes, se salvo engano. Então, o esperar no Pai está sempre indo ao encontro daquilo que Ele tem para nós. Não é ficar paradinho. Eu brinco com vocês aqui dizendo de vez em quando que o que cai do céu é chuva, é raio, caca de passarinho e lixo espacial, né? Que agora temos isso.
Há uns anos atrás não tinha, mas agora tem. Então, é só isso que vai cair do céu, gente. Papai do céu já fez tudo, tá tudo pronto. Só tem uma coisa. É no tempo dele, não no nosso. E ele sempre sabe o melhor para nós, né? Resumindo, gente, o capítulo 40 do livro de Isaías traz uma mensagem de consolo, esperança e exaltação na soberania de Deus. O capítulo ensina que, apesar da fragilidade humana e das dificuldades, o perdão e a restauração são certos em Deus. Exalta-se a grandeza de Deus como Criador, sustentador e governante de todas as coisas, contrastando sua eternidade com a transitoriedade da vida humana e a futilidade da idolatria. Isaías também lembra que Deus dá força aos que estão cansados e aqueles que esperam no Senhor serão renovados, encontrando nele a fonte do seu vigor e esperança. Amém. Glória a Deus. Que esse estudo te traga clareza do esperar no Senhor como esperança e não como falta de movimento. Sabemos pela palavra também que quanto mais nós buscamos a sabedoria do Pai, mais aperfeiçoados na direção dele nós somos. Quanto mais a gente busca a graça do Pai, quanto mais a gente vive pelo favor dele, mais instrumentos para fazer o bem sem olhar a quem, para sermos canais de bênção de fato, nós somos, porque ele nos capacita, ele nos chamou, ele nos amou primeiro. Então essa concepção, essa consciência tem que fazer parte de nós. Não é ficar paradinho esperando cair do céu. Ao contrário, é buscar-se na sabedoria do Pai, se aperfeiçoar a cada dia para ser melhor que ontem, para fazer mais que ontem, para nunca se desviar do caminho do Pai, nem para a direita, nem para a esquerda. É para frente e para o alto. Eu falo muito isso aqui em casa, é para frente e para o alto. O inimigo, ele está sempre ao nosso redor só esperando uma oportunidade. Então não vamos dar essa oportunidade, não. Nosso Deus é o Pai de amor, da justiça, da clareza. É muito importante que eu fale uma coisa para vocês também, que eu vi ontem, falando sobre a dúvida, né? Eu já fiz até à luz das escrituras, falando sobre a dúvida. Tá lá na outra plataforma lá. Vocês podem assistir se quiser. Onde a dúvida, não tem Deus, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Então, clareza transforma, clareza traz o entendimento que a gente precisa para continuar seguindo dia após dia no nosso caminho, na nossa jornada, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Então, sabe, aonde a dúvida, não tem Deus. Pega esse drive, guarda no coração e não deixem a dúvida fazer parte da vida de vocês. A dúvida trava, ela te impede. Há dois caminhos, direita e esquerda, para onde ir. Você tem uma terceira opção e não sabe, é para frente e para o alto. Não deixe a dúvida interferir nas decisões de vocês, na vida de vocês. Eliminem a dúvida. Eliminem a dúvida e encontrem a clareza. Eu convido vocês para orar, para a gente agradecer por mais esse maná, esse alimento que edifica a nossa alma, que nos faz fortes e que nos prepara para um magnífico dia que nós faremos sobre o favor do nosso Pai amado. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, gratidão por essa semana magnífica na Tua presença. Gratidão por todas as bênçãos, gratidão por todo o livramento. Paizinho, gratidão pelo Teu amor, pela Tua proteção, pela Tua justiça, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Gratidão também pelo Teu perdão, Pai. A Sua presença é valiosa demais em nossas vidas e nós reconhecemos isso diariamente. Pai, gratidão pelo Teu Espírito Santo restaurador, a quem nos consagramos diariamente, a quem pedimos que nos limpe, nos liberte, nos fortaleça e direcione a estar sempre realizando com o nosso viver, falar, agir, sentir, pensar a Sua vontade, Pai. Somos ofertas vivas, felizes e gratas por Te servir, por Te pertencer, por sermos membros do corpo de Cristo. Pai, não permita que nenhuma negatividade, não permita que nada que não seja de Ti venha sobre nós. E se vier, nos fortaleça.
nos ensine, nos direcione a agirmos com a postura de ousadia que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, Senhor, pela transformação que a sua palavra vem fazendo na vida de homens e mulheres. Que a cada dia, Pai, humildemente, as traves caiam, as vistas se abram, os corações se devolvam a Ti, as dúvidas sejam eliminadas, que haja mais e mais edificação de vida, que haja mais e mais entendimento da verdade, porque ela é o caminho, é através da verdade que as nossas vidas são transformadas. E eu peço humildemente, não só pelo nosso Brasil, mas por todo o planeta, por toda a humanidade, que as pessoas abram seus olhos pela fé, Pai. Pela fé nós somos salvos, pela fé nós nos levantamos e nos dedicamos diariamente a Ti. Esse é o meu humilde pedido, que a cada família, que a cada pessoa, que em cada coração dessa humanidade que o Senhor criou, haja verdade, haja luz, haja o interesse de se devolver para Ti, Pai. Eu declaro bênção, libertação emocional, física, espiritual a cada família dessa terra maravilhosa. Eu declaro, Pai, no Teu nome, amor de Deus na vida das pessoas. A sede do conhecimento faz te buscar. Te buscando, descobrimos o quanto somos amados e o quanto de fato temos que amar o nosso próximo, Pai. Porque sem o Teu amor na vida dos Teus filhos amados, nós sofremos. E o Senhor é paz, alegria, virtude. E nós agradecemos, Pai, pela Tua presença e pelo Teu entendimento, claro, da Sua palavra a cada dia. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que em cada oração que todos nós viermos a fazer, nós dediquemos um tempinho a pedir pelo próximo. E o próximo não precisa ser quem está do meu lado. É aquele que eu nem conheço. Mas a gente vê que pela atualidade, o povo está perdido, o povo está espiritualmente cego. E que em cada oração que você venha fazer, você intervenha por essas pessoas. Eu não preciso conhecer ninguém para desejar o bem, para desejar que coisas malignas sejam afastadas, que aquela pessoa tenha libertação espiritual, que as amarras caiam, que as vistas se abram e que a presença do Senhor e a sua infinita misericórdia esteja presente na vida de cada um de nós. Eu me despeço de vocês, né? Voltamos ao vivo na segunda-feira, já decretando o final de semana repleto da presença do Senhor, repleto de paz, repleto de alegria, com a maior riqueza que todos nós temos, que é a nossa família. Que nos dediquemos com amor e verdade a tudo que o Senhor nos deu. E aí, irmã Renildo, a paz do Senhor, papai do céu abençoe grandemente sempre. Chegou na hora do amém, né, irmão? Mas tudo bem, seja muito bem-vindo. Eu desejo do coração para cada um de nós o melhor do Pai nesse final de semana. Voltamos ao vivo na segunda-feira. E se o coração agregou aí, compartilha essa live, compartilha essa gotinha de clareza, de amor de Deus, que é o que o nosso povo precisa, amor de Deus. Façamos todos um magnífico dia na presença do Senhor. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.